Prezadas irmãs, prezados irmãos, encarnados e desencarnados, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Agradeço mais uma vez o convite da casa, agradeço a oportunidade para falar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, agradeço a espiritualidade amiga que desde cedo se faz presente, preparando este ambiente com muito carinho, com muito cuidado para nos receber. Lembrando, meus irmãos, que ao sairmos dos nossos lares, dos nossos afazeres, ou mesmo pelas redes sociais, ao adentrarmos a este ambiente físico, ambiente virtual, somos envolvidos por esses espíritos amigos que querem tanto o nosso bem. Então, para que nós possamos receber um verdadeiro tratamento espiritual neste pronto-socorro, que Casa Espírita é uma escola, Casa Espírita é um hospital, e para que a gente, como eu falei, possa receber este tratamento espiritual, neste momento é importante que a gente nos desligue dos nossos pensamentos, das nossas correrias, do nosso dia a dia, e que a gente possa verdadeiramente estar ligado ao alto. Então, hoje, como foi anunciado nas redes sociais, nós vamos falar sobre preservação do planeta e o espiritismo. E como esse tema foi escolhido, que não é um tema muito comum que a gente aborda nas casas espíritas, mas lá na nossa casa, na Associação Espírita Fraternal, nós em algum momento nós percebemos que as nossas reuniões de sexta-feira, que elas ocorrem às 20 horas, elas estavam esvaziadas. Então a diretoria da casa se reuniu, recebemos a intuição, e nós resolvemos, através das nossas redes sociais, das nossas páginas, fazer uma enquete com as pessoas que frequentavam a nossa casa. Então nessa enquete as pessoas sugeriam um tema, ou aqueles temas sugeridos as pessoas votassem, escolhessem esse tema. E para nossa surpresa, o tema escolhido, que é o que nós vamos abordar nesta tarde, é preservação do planeta e o espiritismo. Então, quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, eu fiquei muito satisfeito com a oportunidade, porque já conheci o assunto, mas abordado sobre uma outra ótica. E quando a gente vai abordar um tema sobre a ótica espírita, a gente tem uma outra visão, a gente começa a ter uma nova oportunidade de conhecimento. Então, toda vez que a vida, meus irmãos, ela nos faz novos convites, ela nos traz novos desafios, e também na doutrina espírita, ela não amplia, como eu falei, apenas o nosso conhecimento, mas, sobretudo, a nossa consciência. A gente, dentro do movimento espírita, a gente fala muito em evolução do espírito, evolução no plano espiritual, mas muitas vezes a gente esquece de abordar no plano, no meio que esses espíritos evoluem. Então nós sabemos que o nosso planeta Terra, ela é uma escola, nós viemos aqui para aprender e evoluir. Então hoje é uma grande oportunidade para a gente falar sobre a preservação desse ambiente que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos evoluindo. Então nós passamos, como eu falei, a enxergar não apenas o fato em si, mas as forças invisíveis que originam tudo isso, compreendendo suas causas espirituais, suas consequências morais e principalmente os seus desdobramentos à luz do espiritismo e essa imutável lei de causa e efeito. Então, quando nós falamos ou quando nós ouvimos falar em preservação do planeta, geralmente o que acontece? Geralmente vem à nossa mente a preservação de florestas, rios, a preservação dos oceanos, dos mares e entre tantos outros aspectos materiais. Então, quando a gente fala em preservação do planeta, a gente pensa em tudo isso. Enquanto nós nos debruçamos sobre o tema, à luz do Espiritismo, como eu falei, ele convida a nos ampliar esse entendimento dessa preservação, não apenas material, mas nós passamos a compreender principalmente
essa preservação espiritual e moral do nosso planeta, que é essa nossa grande morada. Então nós vivemos, meus irmãos, hoje no momento em que o nosso planeta ele manifesta sinais muito claros de esgotamento. E a gente observa isso através das mudanças climáticas intensas, desastres naturais, desastres ambientais cada vez mais frequentes. E ao mesmo tempo, a gente passa a observar também um grande enfraquecimento dos valores, um desequilíbrio moral e um evidente descompasso na conduta da sociedade. Então, principalmente quando a gente liga as nossas redes sociais, as nossas televisões, quando a gente vai ler um jornal, a gente tem essa sensação de caos instalado. Mas nesse estudo nós vamos ver que essa sensação é apenas uma informação equivocada que nós temos. Então, nós temos essa percepção, como eu falei, principalmente nas redes sociais, que a gente vive uma crise sem fim. Mas nós veremos que essa suposta crise é apenas uma impressão. Então, sobre a ótica de vida espírita, essas crises, não apenas as ecológicas, elas refletem, sobretudo, o estado moral da humanidade. Então, a Terra responde ao homem como o homem se comporta diante das leis naturais. Então, quando pensamos na Terra, muitas vezes nós a enxergamos apenas como o lugar onde vivemos, ou seja, o lugar onde moramos. No entanto, Emmanuel, ele nos convida a uma compreensão muito mais elevada. Olha que interessante, lá na obra O Consolador, Emmanuel nos ensina, abre aspas, a Terra é a nossa grande casa de ensino, sendo assim uma escola onde conseguimos recapitular o pretérito, ou seja, o passado mal vivido, repetindo lições necessárias ao nosso reajuste. Fecha aspas. Então, meus irmãos, nesse estudo, nós compreenderemos que entre tantos aspectos das vidas, essas crises pelas quais passamos não são meros obstáculos, mas instrumentos valiosos, instrumentos necessários ao nosso progresso. São elas que muitas vezes nos despertam da inércia, nos impulsionam a uma transformação interior. Então, nesse estudo, quando eu fui buscar esse material, é muito interessante a gente ligar todos esses aspectos dessas crises que nós passamos, sejam elas crises coletivas ou crises particulares. Quantos de nós que aqui estamos não encontramos o Espiritismo, a doutrina espírita, depois de passar por um grande problema, seja um problema pessoal, um problema na família, um problema coletivo. Então são essas crises que nós vamos ver que nos impulsionam sempre um passo à frente. Então, ao atravessarmos esses momentos desafiadores, todos nós somos convidados a uma reflexão mais profunda da existência de que há, com toda certeza, uma força superior que nos rege, uma sabedoria, e tudo isso tem um propósito. Nós percebemos então que nada é por acaso, tudo se desenrola sob uma orientação das leis justas e sábias que atuam silenciosamente a favor do nosso crescimento. Então, no sábado, como hoje, às 13 horas, quando nos propomos a sair de casa, sair dos nossos afazeres, a vir a um hospital espiritual como este aqui, é porque nós já estamos começando a entender esse processo. Então, como o Emmanuel nos diz aqui que nada é por acaso, existe um fator específico onde todos nós que aqui adentramos, que aqui chegamos, que já foi planejado há muito tempo pela espiritualidade. Aqueles que estão sendo assistidos, aqueles que já foram assistidos e hoje estão na assistência, esse planejamento ele existe com muita antecedência, que nós não damos conta de quantas coisas foram manejadas, manipuladas para que nós estivéssemos aqui nesta tarde de hoje. Então, sendo assim, a gente vai entendendo que pouco a pouco a gente vai ampliando a nossa visão, ampliando o nosso conhecimento e também as nossas experiências.
Então, mesmo as mais difíceis integram um planejamento divino cuidadosamente estruturado para a evolução espiritual. Então, quando nós falamos que esse planejamento, mesmo naquelas situações mais difíceis, muitas vezes o nosso planejamento espiritual, nós pedimos, nós muitas vezes imploramos para estar numa casa como essa trabalhando, como trabalhadores. E pelo véu do esquecimento, quando reencarnamos, muitas vezes nos afastamos desse trajeto. Então nós vamos entender que algumas crises nos quais nós passamos é justamente para nos trazer por caminho aquilo que nós planejamos, aquilo que nós pedimos. Então, nesse estudo, como eu falei, nós vamos ver que muitas vezes destruir, agredir, explorar irresponsavelmente esse ambiente que todos nós vivemos é comprometer o nosso próprio processo educativo, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Então, nesse contexto, nós compreendemos que todos atravessamos crises, como eu falei, individuais, crises coletivas, que não devem ser vistas como punição, mas como um processo natural de amadurecimento, de evolução de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece, através da sua literatura, que nós atravessamos um período de transição planetária. Isso é muito debatido, isso é muito divulgado nas reuniões públicas. Nós estamos deixando gradualmente a condição de mundo de provas e expiações para ingressarmos em um mundo de regeneração. Lá no livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, ele diz que essa transição consta de um planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passo de mágica, pois se trata de um processo lento, um processo gradual, porém impostergado. Então, lá no espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá nesse livro Transição Planetária, ele diz que através da nossa infantilidade espiritual, nós podemos até retardar um pouco esse processo, mas pará-lo jamais. Então, como que a gente retarda esse processo? Através ainda dos nossos pensamentos violentos, das nossas ações mesquinhas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, esse livro é muito interessante para quem queira conhecer um pouco desse processo que nós estamos vivendo. Esse livro, Transição Planetária, ele é muito esclarecedor. E Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, ele traz o conhecimento de que os mundos não são todos iguais. Cada um é habitado por espíritos em diferentes graus de evolução moral e intelectual, conforme os ensinamentos de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também aborda essas muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Kardec, ele classifica esses mundos de acordo com o progresso espiritual dos espíritos ali residentes. Eu costumo comparar, essas escalas espirituais, para o nosso entendimento, como se fosse um prédio residencial, para ficar mais fácil. Kardec ele começa falando sobre os mundos primitivos, Ele diz lá que é onde habitam os espíritos no início da sua evolução, ainda dominado pelos instintos mais básicos, onde o ser começa a sua jornada evolutiva. E nós já passamos por esse processo, já estivemos nos mundos primitivos, saímos desse primeiro andar, que é mais próximo à rua, com mais poeira, mais barulho, mais conturbado, e hoje nós estamos no segundo andar, no mundo de provas e expiações. É onde vivemos. Estamos passando por esse processo de transição. Estamos saindo desse segundo andar, indo para o terceiro andar. Então nós já começamos a participar dessa transição. E toda mudança, toda obra,
ela gera ruído, ela gera bagunça, ela gera poeira, e é justamente essa sensação dessa mudança que nós estamos passando. Kardec fala que lá no terceiro andar, nos terceiros mundos, são os mundos de regeneração duradoura, enquanto persistir o orgulho, a ganância, o consumo inconsequente. Então, muitas vezes, nós pedimos, nós queremos, nós almejamos que o mundo à nossa volta se transforme. E o que o Kardec vem nos exemplificar, ele vem nos mostrar, para que essa transformação aconteça, ela deve acontecer primeiro nas nossas consciências, nos nossos sentimentos. Na obra Fonte Viva, sob a inspiração do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, aprendemos que todo espírito, ao retornar ao plano espiritual, ele é naturalmente convidado a prestar contas da administração da própria existência em conformidade com a lei de responsabilidade moral. Então, lá nesse livro, na Fonte Viva, ele narra que um espírito recém-desencarnado, ao ser indagado sobre sua passagem na Terra, respondeu com aparente tranquilidade: utilizei os recursos disponíveis, trabalhei honestamente, enriqueci. Então o orientador espiritual, com sabedoria e profundidade, questiona: e o que devolveste da terra que te acolheu? Pergunta interessante, né? Diante do silêncio significativo do espírito, vem o esclarecimento que ecoa uma lei universal. A natureza não cobra, mas registra. E tudo que o homem retira sem consciência, a lei divina exige em reajuste. Então essa passagem, meus irmãos, ela nos convida a uma reflexão muito mais ampla à luz dos ensinamentos codificados por Kardec. Não somos proprietários da terra, mas administradores temporários dos bens que Deus nos confia. Não existe impunidade moral. Toda ação gera uma consequência, não como castigo, mas como um mecanismo educativo da lei de causa e efeito. Então, assim, a verdadeira riqueza não está apenas no que acumulamos, mas, sobretudo, no que transformamos em benefício ao próximo e ao bem, e que devolvemos à vida. Então, meus irmãos, durante séculos, a humanidade tratou a terra como bem inesgotável, refletindo assim um estágio moral marcado por egoísmo, marcado por orgulho, imediatismo material, características ainda típicas dos mundos de provas e expiações. Nosso querido André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, ele amplia ainda mais a nossa compreensão ao explicar que aqui o nosso planeta, a nossa morada, é um organismo vivo, sustentado por forças físicas, forças espirituais interligadas. Então, André Luiz, ele diz que há uma simbiose entre a matéria e o espírito. Então, como eu falei aqui no início, muitas vezes a gente está preocupado na evolução espiritual, na nossa própria evolução coletiva, mas nos esquecemos desse meio no qual nós evoluímos. Então, André Luiz, ele vem dizer que essas energias materiais, as energias espirituais, estão totalmente interligadas. André Luiz diz assim, abre aspas: quando o homem, movido pelo egoísmo, agride a natureza, ele não agride apenas o solo, não contamina apenas as águas. Ele rompe delicados equilíbrios invisíveis, e esses desequilíbrios retornam à humanidade na forma de crises coletivas, sofrimentos sociais e reajustes inevitáveis. Então, o mais interessante
quando observamos esses aspectos relacionados às chamadas crises sob a luz do Espiritismo, nós deixamos de enxergá-las apenas pelo viés negativo e passamos a enxergar que essas crises muitas vezes nos oferecem valiosas oportunidades de crescimento, de aprendizado e que, quando assimiladas e colocadas em prática, elas nos permitem dar um passo na nossa evolução. Geralmente, nosso entendimento sobre crise, como eu falei, ele é sempre negativo. Quantos são os problemas de saúde que foram solucionados a partir de uma crise, pela busca de um profissional qualificado? Quantos de nós chegamos à doutrina espírita a partir de um grave problema espiritual, problema também de saúde, problema na família? E se nós analisarmos apenas sobre essa ótica de vista, da nossa atual existência, nós vamos perceber que nós atravessamos inúmeras crises e que em cada uma delas nós acabamos por progredir, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo, como sociedade. Nas crises individuais, cada pessoa ela lida com desafios específicos, como por exemplo, quando recorremos à doutrina espírita, como eu falei, em momentos de crises existenciais como a depressão, ansiedade, crise do pânico, diante de tantas dores da alma que nos conduz à busca de um sentido, à busca de um consolo, à busca de uma transformação. Para quem é um trabalhador de uma casa espírita, quem trabalha no atendimento fraterno, vai poder identificar muito bem isso. Quantos e quantos são os nossos irmãos que chegam com as chamadas dores das almas nas nossas casas para um atendimento, para um acolhimento, e depois passam a ser trabalhadores efetivos, se transformam completamente. Se transformam por quê? Porque buscaram a transformação interior, não a transformação externa. E eu não digo isso apenas da casa espírita, Nós podemos dar vários exemplos de outros segmentos religiosos, de outros dos nossos irmãos, São tantas as igrejas também que fazem trabalhos maravilhosos. Então o que a gente busca é um sentido para a nossa vida. E quando nós encontramos esse sentido, esse caminhar, nós conseguimos essa transformação. Nas crises coletivas, como eu falei, se a gente for pegar apenas essa nossa existência, passamos por muitas delas e nós, como sociedade, nós temos o salto. Nós tivemos a crise hídrica, por exemplo, crise elétrica, crise sanitária. Em todas elas nós fomos impulsionados a rever os nossos hábitos e a buscar soluções. Eu me lembro, na crise hídrica, quando eu era criança, eu me lembro que meu pai, quando ele ia sair para trabalhar, ele tinha um ritual de ir ao banheiro fazer a barba. Eu era muito pequeno, sentava na pia e ficava com ele ali brincando com a água, a torneira aberta, e aquilo era comum. Depois que nós tivemos essa crise, dessa falta de água, essa crise hídrica, a nossa visão como sociedade, ela mudou totalmente. Hoje a gente já não desperdiça como nós desperdiçávamos no passado. Hoje, quando a gente vê uma torneira aberta, a gente vai para fechar, a gente vai para desligar. Hoje, uma pessoa, quando vai fazer a barba, já não deixa a torneira aberta. E isso acontece muito. Nós temos aquela visão de quando a gente vai tomar banho para a gente economizar a água. Isso veio de quê? Depois de uma crise hídrica que todos nós passamos. Lá no início do ano 2000, 2001, nós aqui no Brasil, nós enfrentamos uma grave crise elétrica, marcada por racionamento, por apagão, falta de chuva, escassos investimentos na distribuição. E o que isso nos trouxe como sociedade? Hoje, depois dessa crise que nós passamos, a gente tem uma outra visão. Hoje, quando a gente está em casa e tem um cômodo com as luzes acesas, aquilo já nos incomoda, a gente vai lá apagar. A gente já não nos permite ter uma televisão ligada onde não tenha ninguém assistindo. Então, tudo isso nós adquirimos através dessas crises coletivas que todos nós passamos.
nós tivemos uma crise sanitária muito séria, né, em razão da Covid-19, em meio a tantas dores, em meio a tantas perdas, nós adquirimos muitos hábitos, inclusive, talvez o que chame mais atenção, o hábito da higiene. Não dávamos tanta importância a lavar as nossas mãos, fazer o nosso asseio com álcool. Na minha casa, por exemplo, depois dessa crise sanitária, hoje nós não entramos mais calçados em casa. Quando a gente vem da rua, a gente tira o calçado e deixa na porta de casa. Então, são hábitos que nós adquirimos depois de uma crise. E se a gente for relatar, se a gente for parar para lembrar, muitas e muitas dessas crises, né, apesar de tantos problemas que nós passamos, nós demos um passo à frente como sociedade. Então, o Espiritismo, ele vem nos chamar a atenção que muitas vezes esse viés de crise que nós estamos vivendo, que nos traz uma depressão, uma ansiedade, mas existe um planejamento divino para tudo isso. E nesse planejamento vem o aprendizado, vem o entendimento. Então, tem uma história espírita, que ela relata muito bem essas chamadas crises ambientais. Essa história ela é muito didática. Quando eu estava preparando esse estudo, eu tirei de um livrinho da evangelização lá da nossa casa espírita. E ele diz assim: certa vez, após dias sendo impactado por notícias inquietantes sobre as crises ambientais e conflitos sociais, um jovem, frequentador de uma casa espírita, sentia o coração apertado. Havia nele uma angústia silenciosa, como se algo dentro de si também estivesse em colapso. Sem conseguir mais guardar suas inquietações, procurou um dos dirigentes da casa e, com os olhos marejados, perguntou: por que o mundo parece estar desmoronando? Deus nos abandonou? O dirigente, homem de semblante sereno e olhar compassivo, fez uma breve pausa, como quem respeita a dor antes de oferecer a palavra. Em seguida, respondeu com voz tranquila: meu filho, nada acontece por acaso. As crises, sejam individuais ou coletivas, não são punições, são convite das leis divinas para o despertar da humanidade. Percebendo a necessidade de tornar aquela lição mais viva, o dirigente convidou o jovem para uma breve caminhada. Foram até o jardim da casa espírita. O céu estava carregado, anunciando uma tempestade. O vento começava a soprar mais forte, balançando as árvores e espalhando as folhas pelo chão. Observe a natureza, disse o dirigente, apontando para o horizonte. Quando o solo está exausto, a chuva forte vem para renová-lo. À primeira vista, parece destruição, mas na verdade é preparação para a vida que renascerá mais adiante. A Terra também passa por mudanças e nós, como seus habitantes, fazemos parte desse processo de transformação. O jovem, ainda inquieto, perguntou: então o sofrimento ainda é necessário? O dirigente olhou com ternura e respondeu: necessário ao aprendizado. Ainda vivemos em um mundo de provas e expiações, como nos ensina a doutrina espírita codificada por Kardec. Aqui, as experiências difíceis funcionam como instrumentos de educação da alma. Os desafios ambientais, sociais e morais que enfrentamos são lições coletivas, não indicam derrota, indicam crescimento. A agressão à natureza continuou. O dirigente revela a desarmonia do próprio homem. Ainda buscamos fora o equilíbrio que precisamos construir dentro de nós. Não existe paz no mundo sem paz interior.
o jovem silenciou. Pela primeira vez não é um silêncio de angústia, mas de reflexão. Cuidar do planeta, concluiu o dirigente, não é apenas um dever ecológico, é um compromisso espiritual. Respeitar a terra é honrar a oportunidade bendita que Deus nos concedeu. Tudo está interligado na criação divina. Quando ferimos o mundo, ferimos a nós mesmos. Quando cuidamos deles, estamos cuidando de nós mesmos. A chuva começou a cair, mas agora o jovem já não via tempestade como ameaça, e sim como renovação, e algo dentro dele havia mudado. Essa história, ela é muito interessante, ela é muito didática. Tem um neurocientista que eu gosto muito, que eu acompanho, chamado Garnier Mallet, Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele é um francês, né? Ele não tem nenhum segmento religioso, ele é um cientista, mas ele traz uma tese muito interessante, né? Ele diz, ele como tantos outros, ele afirma que no nosso cérebro existe um sistema reticular, que ele processa toda aquela informação que nós achamos, ou que nós damos valor de interessante. Então nós temos muitos e muitos pensamentos durante o dia. Então para o nosso cérebro economizar energia e não ficar repetindo sempre os mesmos pensamentos, ele seleciona aqueles pensamentos que estão de acordo com os nossos sentimentos. Então ele traz algumas teses bastante interessantes. Ele diz que tudo aquilo que nós acreditamos que vai acontecer, o nosso cérebro julga que é importante e demonstra para a gente, ou seja, ele espelha. Então ele traz alguns exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida. Ele diz lá no livro dele, né, de vários exemplos que ele traz, ele diz, por exemplo, que uma família, quando tem uma mulher grávida da família, e aquela situação é tão marcante, é tão importante para aquela família, quando eles saem à rua, eles identificam várias mulheres grávidas. Porque o cérebro, esse sistema reticular, é como se fosse um radar. Ele começa a buscar tudo aquilo que ele sente. De outros exemplos que ele traz, por exemplo, uma determinada pessoa que quer comprar um determinado carro de uma determinada marca. Aquilo se torna tão importante para ele que ao sair na rua, ele consegue visualizar aquele carro muito mais vezes. Uma coisa que acontece muito com a gente vai sair de casa e a gente fala assim, estou atrasado, vou perder a hora. A gente sai de casa, a gente pega engarrafamento, se a gente estiver a pé, a calçada está cheia, um conhecido nos chama, o cérebro ele começa a mapear situações para provar para a gente que a gente está certo. Então, o que isso quer dizer? O que Garnier Mallet vem nos dizer? Aquilo que acreditamos acontece. Então, é um cientista que não tem viés religioso, né? Doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. Né? Então, a ciência, Kardec já dizia, se a ciência estiver certa e eu for contra a ciência, deixe-me vá com a ciência. Né? Então, Garnier Mallet, ele vem nos provar, através de pesquisas científicas, o que Jesus já nos dizia, vós sois deuses, vós constrói as suas circunstâncias. Então tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente pensa, né, que a gente acha que vai acontecer, acontece. Uma coisa muito interessante é o efeito placebo, né? Todos já ouviram falar. O que é o efeito placebo? Numa universidade americana, uma médica, junto com uma coletividade de cientistas, estavam tratando de uma determinada doença e separaram essas pessoas, 160 pessoas, em dois grupos. Né? A metade desse grupo estava sendo tratada com os remédios que já existiam. E a outra metade foi dito para eles que eles seriam tratados com o melhor remédio do mercado, que seria um lançamento. Né? E aquele remédio faria toda a diferença no tratamento daquelas pessoas. Só que essas pessoas que receberam essa informação estavam recebendo uma pílula de farinha, não tinha nenhum medicamento. E no final dessa pesquisa, 24 meses, né, ao final dos 2 anos,
esse grupo que tomou o remédio e o grupo que achou que estava tomando o melhor remédio, eles tiveram o mesmo desempenho. Ou seja, aquele grupo acreditou no tratamento, acreditou que ficaria curado e realmente ficou. Então, Garnier Mallet veio nos dizer aquilo que Jesus já nos dizia: vós sois deuses, os seus pensamentos fazem milagres. Uma pessoa que é muito negativa, ela consegue tornar a vida dela um caos. Uma pessoa que confia, que tem uma religiosidade, não que seja uma religião específica, como a nossa, o Espiritismo, mas uma pessoa que acredita em dias melhores e tudo vai dar certo, realmente aquilo acontece, porque o nosso cérebro começa a criar tudo aquilo que nós acreditamos. Então, meus irmãos, de acordo com essa pequena história, né, que eu trouxe, cada escolha consciente, cada gesto respeitoso, cada atitude de preservação, ainda que pareça pequena, é um ato de compromisso com as leis divinas. Nada se perde na contabilidade da evolução. O planeta se transformará sim na exata medida que todos nós nos transformemos. A Terra, esse planeta no qual nós pisamos, ela é escola bendita, ela é oficina de aperfeiçoamento, era um lar temporário fornecido a nós pela misericórdia de Deus. Nós somos, todos nós, aprendizes dessas leis que regem a vida em torno do universo. E as provas que enfrentamos, inclusive dessas crises ambientais, morais, como eu falei aqui, não são castigos. São ferramentas que a misericórdia utiliza para a nossa própria evolução. Que possamos, ao término dessa nossa jornada reencarnatória, não apenas entregar às nossas futuras gerações, os nossos filhos, nossos netos, um planeta mais equilibrado, mas também deixar um legado, deixar uma consciência mais desperta, mais fraterna, mais alinhada com o bem. E a finalidade de todo estudo numa casa espírita é deixar, é plantar uma semente em nossa consciência, em nossos corações, né? É impossível a gente sair de uma palestra, sair de uma casa espírita levando todo o tema. Primeiro, porque a gente não consegue guardar, e segundo, que é pouco tempo para a gente explorar todo o conteúdo. Mas a reflexão desse estudo de preservação do nosso planeta, né? Preservação desse meio no qual nós estamos aqui evoluindo, como eu falei, o planeta, né, é uma escola. Nós estamos no planeta escola e somos alunos matriculados. Vamos errar, vamos acertar, vamos cair, vamos levantar, mas muitas coisas nós tentamos terceirizar, principalmente os nossos problemas. Nossos problemas nós muitas vezes queremos colocar na conta de Deus. Mas o próprio Evangelho, ele vem nos mostrar, e a ciência que hoje está se aproximando do Espiritismo, vem evidenciar: nós somos capazes de fazermos milagres em nossas vidas. É acreditando, é trabalhando, é saindo na inércia. Como eu falei, a gente sair de casa no sábado às 13 horas para vir à casa espírita, para sentarmos aqui, é uma grande importância em nossa existência. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos todo o tratamento que está sendo realizado nesse ambiente, né? Quando nós chegamos aqui, hoje, chegamos fisicamente, os trabalhadores da casa, do plano invisível, já estavam aqui, preparando cada cantinho, cada cadeira dessa para nós sentarmos. Para se ter uma ideia, eles já sabiam onde nós estaríamos sentados. E nesse momento eles estão trabalhando nas nossas necessidades, nas nossas dores, trabalhando nos nossos sonhos, que não são sonhos, né? São planejamentos espirituais. Eles fazem a parte deles sim, mas nós também temos que sair da nossa parte. E saindo da nossa parte, a melhor coisa que fazemos é sair do vitimismo. Nós não somos vítimas. Tudo que nos acontece são consequências dos nossos atos.